Vamos à palavra de Deus? Eu convido a amada igreja a abrir no Evangelho de João, capítulo de número 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Alguns dias atrás eu fiz o casamento da Paloma com o Vitor. E li essa passagem na minha cerimônia e deixei essa reflexão para eles. E depois que eu li essa passagem e preguei, eu continuei ruminando esse texto e agradecendo ao Senhor pelas lições que esse texto tem embutido aqui. É muito interessante que ao fazer o casamento dela eu me alegrei tanto, porque há praticamente 20 anos atrás eu casei os pais dela. E agora tive a honra de casar a filha. Que Deus nos conserve em saúde, em sabedoria, em juízo, para poder casar, quem sabe, a terceira, quarta, quinta geração, para a glória do nome do Senhor. E é uma honra poder fazer isso. Ver pessoas casarem-se, regularizarem-se, se incluírem nesse projeto que nasce no coração de Deus, chamado casamento. E essa passagem, ela ficou ali batendo na porta do meu coração de uma forma tão especial, tão marcante. E hoje eu queria meditar com os irmãos em cima dela, porque eu acredito que aqui esse texto vai nos ensinar muitas coisas. E antes de ler esse texto, eu quero orar com você, para que realmente Deus, o Eterno, fale aos nossos corações, amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore comigo. Peça a Deus, Deus, fale comigo. Transmita as tuas palavras ao meu coração, muda a minha perspectiva a respeito daquilo que tu queres de mim, tens para mim, para o meu lar, para a minha família, para a nossa igreja. Comece a clamar ao Senhor. Ó amado Deus, soberano Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus textos sagrados, porque eles foram escritos por ti, ó Espírito Santo de Deus, usando homens santos. E hoje, Senhor, temos a honra, o privilégio de ler essa porção mais uma vez e de refletir e de extrair o que tu tens para nós. Ó Deus bendito, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre a tua igreja, venha sobre a minha vida, venha sobre as nossas famílias, venha sobre o teu povo e fala ao nosso coração, vivifica a tua palavra, ensina-nos os teus caminhos, ensina-nos, porque assim, Senhor, glorificaremos o teu nome, exaltaremos o teu nome e alegraremos ao Senhor sobre todas as coisas. Eu te peço, ó meu Deus, abençoa a tua igreja e usa a minha vida como instrumento do teu amor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? O Evangelho de João mostra nele o Jesus divino, Jesus que é eterno e que agora habita entre nós. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Jesus, o eterno, o soberano, o criador de todas as coisas, ele vem e se torna carne, ele encarna, ele vira homem e habita entre nós. E o Evangelho de João diz que vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aleluia! Uma glória espetacular. Jesus é a expressão de Deus.
Ele é Deus. E quando o ouviram, viram Deus entre eles, e por isso se cumpriu a promessa de que dizia: e o seu nome será Emanuel. Aleluia. Significa Deus conosco, Deus entre nós. Aleluia. Ele habitou, ele nasce. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se há vida em você, se há luz em você, é porque Jesus está entre nós, está conosco. João 1 mostra isso, mostra o eterno entre nós. Aleluia. E é nele que nós entendemos esse caminho divino maravilhoso, de segui-lo, de amá-lo, de obedecê-lo e de encontrarmos uma resposta para a nossa alma. E o João capítulo 2, de repente, o texto que está falando desse verbo, dessa palavra, desse eterno que se faz carne, agora no capítulo 2 já muda a história e fala de um casamento. Sabe por quê? Porque agora Deus está querendo nos ensinar que o eterno tem uma morada certa, tem um lugar certo, e esse lugar chama-se família, chama-se casamento. Aleluia. Olha que fantástico. Deus, Ele é família. Guarda isso. Aprendi com o pastor Ariovaldo Ramos, porque Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. Ele vive nessa interdependência santa e nessa harmonia entre a Trindade. Por isso que eu e você nascemos com esse desejo de termos uma família e de vivermos família. E é por isso que até quando compreendemos o projeto de Deus para a nossa vida, Ele nos põe numa igreja, porque a igreja é a família de Deus. Aleluia. E agora no capítulo 3 de João, Deus fala que esse eterno, para habitar no coração de alguém, na alma de alguém, esse alguém tem que nascer de novo. Nascer como? Da água e nascer do Espírito. Aleluia, olha que fantástico. O eterno habita entre nós. O eterno inaugura o seu ministério num casamento, numa família. E o eterno quer nos ver passar pelo novo nascimento. Aleluia. E essa passagem aqui, ela é fantástica, irmãos. Quero ler com vocês, porque essa passagem vai realçar que a família nasce em Deus e que a família é projeto de Deus. Aleluia. É a maior instituição criada por Deus, que deixa o paraíso eterno, o Éden, e vem para essa existência terrena e corrompida. Pode ver. É a única coisa que Deus faz lá, que perdura. E presta bastante atenção, não é à toa que o diabo tem se levantado tanto contra a família. Porque ele sabe que a família é o núcleo, quando ela realmente é saudável, tem uma igreja saudável, tem uma sociedade saudável. Mas eu quero te dizer, com todo o levante do inferno, o projeto família jamais será vencido, porque esse é um projeto eterno de Deus. E aqui eu e você temos que sermos porta-vozes, anunciadores, dizendo em tom profético: a família é projeto de Deus. Satanás, demônios, batam em retirada, porque casamento de um homem e de uma mulher é algo sagrado, porque Deus um dia criou isso para o desfrute dele. E pode ver, as gerações já existem há milhares de anos, nas mais variadas culturas e nações,
e o casamento continua a existir para a glória do Senhor. Não é à toa que o diabo, com as suas expertises, tem colocado casamentos antinaturais e casamentos bestiais, mas todos eles serão julgados por Deus e verão a ruína de si, porque o que vai prevalecer e o que vai fazer vencer é sempre um casamento de um homem e de uma mulher abençoada por Deus. Amém, igreja? E nós temos que defender isso. Pastor, e quando acontecer o oposto? E respeite e ore por essas vidas que se inclinam a outros costumes que Deus jamais assim desejou. Amém? Tenha compaixão, tenha misericórdia e ore, mas defenda, ore para que a sua família seja esse útero de vida e para que a nossa igreja zele sempre por esse projeto eterno chamado família. Vamos ler o texto bíblico. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus, aleluia. Olha que fantástico, olha que coisa tremenda. O primeiro milagre de Jesus não foi outro senão entrar num casamento e ali resolver um problema que nem os noivos talvez estivessem tão incomodados ou tão atônitos. A gente não vê aqui, por exemplo, nesse texto, olha que interessante, os noivos desesperados: aí acabou o vinho, o que a gente vai fazer agora? Ô cunhado, me empresta uma grana. Ô sogrão, me ajuda aqui. Tem muita gente vindo de muito lugar, tem parente chegando de todos os lugares. Nesses dias o casamento geralmente demorava uma semana, porque vinham todos os parentes de todos os lugares. Uma semana de festa. Então, imagina a festa e o bolso do noivo. Ele tinha que trabalhar muito, mas muito para casar. Então, esse rapaz, a gente não vê ele aflito, não vê ele atônito, mas Jesus sabia que era importante para eles esse sinal. Olha, queridos, por que Deus resolve fazer o seu primeiro milagre num casamento? Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, sejamos honestos. O que é mais importante? Jesus transformar água em vinho? Ou ver um Lázaro morto depois de 4 dias ressuscitar? Ou ver uma filho da viúva que
estava indo para o cemitério, viúva de Naim. O que é mais importante para nós? Sejamos honestos. Ver uma Maria Madalena que tem 7 demônios, demônios de prostituição, demônios de vício, demônios de roubo, demônios sei lá do que, tanto demônio que um demônio já acaba com a gente, imagina 7. Um cãozinho já é um terror, imagina 7. O que é mais importante para nós? Sejamos honestos. Ver Jesus dizer ao mar e às ondas: aquieta-te, pare. Ver um cego Bartimeu enxergar, ver a filha de uma cananeia possuída por um demônio ser liberta, filho de um pai que sofria, se jogava na água, no fogo, tentando se suicidar, possuído por um demônio. O que é mais importante para nós? Responda com sinceridade. É óbvio que o nosso coração destaca muito rapidamente essas questões. Por quê? Porque para nós, esses poderes miraculosos, eles nos traz mais visibilidade de um milagre. Mas Jesus se importa com tudo, aleluia. Nada é tão pequeno que os olhos de Jesus não estejam sobre a sua vida, mãe, sobre a sua vida, pai, sobre a sua vida, irmão. Nada é tão insignificante que o Eterno não esteja contemplando a tua vida e a minha. Nesse episódio aqui, para Jesus suprir a necessidade de um casal, tocar naquele casal, abençoar aquele casamento, era uma questão maravilhosa no plano e projeto de Deus. Por quê, pastor? Porque família é sagrada, família é projeto de Deus, a família cuida da família. Deus cria o casamento, Ele abençoa o casamento, Ele abençoa a família, e Ele sabe que uma família abençoada é um lugar seguro para se viver e se morar. Aleluia! E Ele estava querendo inaugurar. Olha, o que eu vim fazer aqui não é nada diferente do que Deus fez no Éden. É abençoar famílias, é restaurar vidas e dar um novo significado na vida de todo aquele que me convida para entrar. Aleluia! Tudo para Jesus é importante. Olha outra coisa aqui interessante. Olha que outra coisa interessante. Qual era o nome dos noivos? Talvez você nunca se perguntou: pastor, mas como se chamavam esses noivos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas, pastor, eles eram tão irrelevantes assim para Jesus não citar? Ou para o evangelista João não mencionar? Ou nenhum dos outros evangelhos pontuar? Não, não é essa a questão. A questão aqui é que mais importante do que saber quem são as pessoas ou a quem vai o milagre, é saber quem é que faz o milagre. Glória a Deus. E o texto aqui está dizendo: olha, eles são importantes para Deus. Deus contemplou a necessidade deles, mesmo sem eles pedir. Mas mais importante do que saber a quem vai ser o milagre, é saber quem faz o milagre, quem realiza o milagre. E é esse pelo qual nós nessa noite falamos. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Ó irmãos, eu sei que é gostoso saber que um Bartimeu foi curado, que uma Maria Madalena foi liberta, que um Pedro deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de homem. É importante, mas é mais importante saber quem faz o que faz na vida desses. Ó irmão, é bom saber o testemunho do que Deus fez na minha vida.
saber o testemunho que Deus faz na tua vida, mas mais importante é saber quem é que faz o que faz na nossa vida. Oh, amado, essa questão ela é muito relevante para nós. Olha, importa sim quem faz os milagres, viu? As pessoas muitas vezes não estão preocupadas com quem faz o milagre. Ela quer o milagre, desde que venha. Cuidado, hein? Cuidado. Lá em 2 Coríntios 11:14 diz que Satanás é astuto e se transforma em anjo de luz, e assim engana muitos. Para Deus, saber aonde faz é importante, mas é muito mais importante saber quem está fazendo. E a Bíblia vai nos ensinar e deixar claro aqui que o príncipe das trevas, ele tem poder, e por isso, alto lá, cuidado com tudo que não tem uma identificação clara e que glorifique a Deus. Amém, irmãos? Uma outra coisa magnífica aqui nesse texto é o seguinte: essa é uma das pouquíssimas passagens que também a parenta de Jesus, Maria, está lá. Depois ela praticamente desaparece. Ela aparece no outro episódio chamando Jesus numa casa e depois na crucificação. Pouquíssimas vezes. Mas por que ela está aqui? Porque ela fazia parte de que família? Da família do Nazareno, do próprio Salvador dela. Olha que interessante. Olha que fantástico. Jesus está indo numa família, abençoando uma família e levando a sua família, porque família é projeto de Deus. Aleluia. Discirna assim, irmão, quem é que está fazendo o milagre na sua vida, e peça: Jesus, restaura minha família. O texto aqui fala uma coisa muito interessante também sobre as talhas, ou os barris da purificação. Olha que interessante. Olha que interessante. Haviam 6 ali. Elas cabiam por volta de 80 litros a 120 litros. Os judeus usavam para as purificações, os banhos cerimoniais, as lavagens. Isso era muito importante. Mas aqui Jesus está dando um novo significado naquilo que já era importante. Jesus está dando um brilho a mais. Olha só, irmãos, cerimônias sem alegria do Espírito Santo são vazias e sem sentidos. Podemos até fazer várias cerimônias, vários rituais, mas será na natureza de uma água insípida e incolor. No entanto, quando entendemos que as verdadeiras cerimônias que agradam a Deus somente têm sentido quando convidamos Jesus para entrar na nossa vida, sim, aquelas talhas cerimoniais não são mais talhas que carregam água, mas agora talhas que carregam vinho, e o vinho simboliza a alegria do cristão. Aleluia. Jesus pega essas águas e Jesus toca nessas águas. Irmãos, eu gosto muito hoje. Olha que noite fervorosa, que ambiente contagiante, é magnífico isso. Mas sabe uma coisa que me fascina em Deus? Que a maioria dos maiores milagres e mais extraordinários milagres de Deus, Ele faz da mesma forma que Ele fez naquelas talhas, no silêncio. Aleluia. Dá glória a Deus, é bom demais. Pode dar glória a Deus, igreja, estamos na casa dEle. Dá aleluia, louvores, é bom demais. E até mesmo a gente tem que dar, porque estamos na casa dEle. E onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. No entanto, perceba que na tua vida e na minha vida, os maiores milagres de Deus foram silenciosos. Não veio um trovão e de repente você toma um choque, aleluia, você rodopiando e falando em línguas. Pode ver, pode acontecer numa vigília, ao redor de uma fogueira, pode. Mas quando Deus toca no seu caráter, é quando você está sozinho no seu canto. Quando Deus
invade a tua vida, gerando em você quebrantamento, visitando a tua alma, e você ali começa a chorar, muitas vezes sozinho, e Ele vai ali te visitando, te quebrantando, te enchendo. Muitas vezes você é de noite, dá para ouvir o grilo cantando, mas dá para ouvir a sua oração chegando no trono do Altíssimo. E são em horas assim silenciosas que Ele muda o nosso caráter, que Ele muda o nosso espírito, que Ele perdoa o nosso pecado e que Ele transforma a nossa vida. É nessa hora silenciosa que Ele arranca a amargura, que Ele arranca a revolta, que Ele arranca a ira, e Ele enche do Espírito Santo, e uma nova perspectiva de vida nasce em nós. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que faz tudo como Ele quer. E Ele geralmente faz isso nos momentos de silêncio, de quietude, de reflexão, onde entramos no céu, ou o céu desce sobre nós, e ali é um rebuliço do eterno na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito, e quase como uma nova criação. Assim como Deus fez Adão no Gênesis, a mão do Altíssimo vem sobre nós, a asa do Todo-Poderoso é derramada sobre nós, e sentimos a sua presença, e muitas vezes não sobra outra coisa a não ser chorar nos pés do Senhor e agradecer ao Todo-Poderoso. Ó querido irmão, espere pelos milagres barulhentos. Sim, eles são maravilhosos, sim, eles são fortes, mas espere pelos milagres silenciosos, porque eles são milagres tocados pela mão do Nazareno. Aqui ainda falando sobre talhas da purificação, uma outra coisa acontece interessante, que a gente vê que aquele noivo se espanta, e o mestre Sala mais ainda, porque deixou o melhor para o final, se faz o oposto. Olha que interessante, irmãos, quando Jesus entra numa vida, quando Jesus entra numa casa, Ele transforma de uma tal maneira que invade sobre aqueles pelo qual Ele visita uma alegria do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo. E se você não tem sentido mais essa alegria na sua vida, nessa noite diz: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. Você e eu somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer habitar, morar em nós. Faça como Davi disse no Salmo 51, versículo 12: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, e espere com fé que Deus vai te restituir. Se na tua casa já não tem tido mais o cheiro de Jesus, clame com a sua esposa: Jesus, entra aqui, limpa aqui. E Ele vai entrar, e Ele vai tocar, e Ele vai abençoar. Sabe por quê? Não há nada, absolutamente nada, que Deus não possa fazer na nossa vida. E tudo para Ele é importante. O cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o morto ressuscitar, e um casamento ser abençoado e uma vida ser restaurada. Olha que fantástico. Quando Jesus faz isso, Ele está marcando aqui uma vida, e essa vida está sendo reflexo agora para muitas outras vidas. Esse primeiro milagre inaugurou um fato notório na vida e na obra de Jesus. Era como se o mestre dissesse: eu amo o casamento, eu não abro mão do casamento, eu luto pelo casamento, eu transformo o casamento, e eu faço coisas silenciosas, sobrenaturais e tremendas no casamento. Você e eu aprendemos muito com a lição do casamento. Um dos maiores mistérios de Deus para nós é feito uma analogia do que Jesus é para a sua igreja. E Paulo lá na frente, guiado pelo Espírito Santo, entendeu que a relação de Jesus com o seu povo é uma relação
de casamento. Que a relação de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, e a sua igreja, é uma relação de família. Olha como é importante, irmãos. Como é importante desejar viver família. Como é importante lutar pela família. Como é importante amar a família. Como é importante perdoar a família. Como é importante, eu sei que talvez você que me ouve hoje aqui veio de um lar onde talvez os pais não eram amáveis, ou quem sabe veio de pais divorciados. Mas eu quero te dizer que você pode ser instrumento de Deus para reescrever uma nova história na sua família e em todas as demais gerações. E o segredo para isso na sua vida é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Olhe para Ele, espere por Ele. Sabe por quê, queridos? Porque, infelizmente, nem todos nós temos uma história parecida. E eu quero te dizer, quando você vive numa família amada, onde você recebe amor e doa amor, você está aprendendo já, presta atenção nessa frase, uma das maiores linguagens de Deus, porque Deus é família. Você, quanto mais se voltar a Deus, você vai se sentir amado por Deus, porque um dia você foi amado pelos seus pais. E você vai amar a Deus porque você também doa amor aos seus pais. Ou ama o filho, dá amor e recebe do filho. Olha aqui em relação. Essa é uma linguagem de Deus. E aí, pastor, o que tem a ver com a gente, com a igreja? Tem tudo a ver, irmão. Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque quando eu e você entendemos que Deus nos chamou para sermos agora uma só família, e eu entendo essa relação entre Deus e eu e Deus, eu e os meus pais, eu e os meus filhos, eu e os meus meu cônjuge, então eu entendo agora a minha relação com a igreja, porque somos família de Deus, como diz Gálatas 6:10, somos o Israel de Deus. Ora, fica muito mais fácil suportar o irmão, fica muito mais fácil querer caminhar uma milha com o irmão. Por quê? Porque o irmão é meu irmão, não é um jargão vazio, não é? Oh, e aí, mano, com todo respeito à expressão, é irmão. Eu e você somos um diante de um Pai que um dia nos aceitou, porque todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Eu e você somos filhos, logo somos irmãos. Oh, como é precioso isso, amado. E é por isso que Paulo dizia, olha, grande é esse mistério, quando ele está falando aos casais, e está ali falando aos casais, ó, ame a mulher, seja submissa a mulher ao marido e tal. Ele fala, olha, eu não estou me referindo ao marido e à mulher, eu estou me referindo ao noivo supremo e à noiva bendita. Oh, amado, quando eu dilato a minha compreensão, quando eu anseio viver família, quando eu desejo viver família, quando eu entendo o coração de Deus e a linguagem de Deus, eu compreendo uma das fases mais lindas da nossa vida. Ele é o meu noivo e eu sou noiva dele, amada por Ele, desejada por Ele, zelada por Ele, porque Ele é o noivo da minha alma. Glória a Deus. E Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que tem sede, diga, vem. Oh, amado, o coração de um crente que entendeu o que é ter uma família local, dentro dele anseia, vem noivo, vem. Tu és lindo, tu és majestoso, tu és o meu tudo. E aqui estamos nós, irmãos, irmãs e noiva do Supremo Noivo. E aí as desigualdades caem por terra. Porque mesmo eu sendo pastor de vocês e líder de vocês em alguns papéis, porque, irmãos, me permita, sou pastor pela vocação, pelo dom, pelo chamado que Ele me conferiu, mas sou ovelha que ora rujo como um leão, mas sou ovelha, não sou leão. Ele é o leão da tribo de Judá. E aí não tem disputa. Como vai haver disputa se eu sou noiva como você? E o que
É importante para mim, é importante para você, porque diante dele não temos créditos a mais ali lhe conferir, e não temos débitos a mais a sermos questionados. Sabe por quê? Porque ele simplesmente ama. Ele simplesmente ama. E o que importa para mim e para você é o quê? Ter os vestidos alvos e a cabeça ungida com o óleo do Espírito. Aleluia. E quando eu falei sobre linguagem, meu último ponto é esse. É porque, irmãos, eu compreendo que, como família do Senhor, como povo de Deus, como igreja local, como um em Cristo, só me resta aquilo que deve existir numa família, num casamento, que é o amor. Olha que fantástico, irmãos. O resultado dessa família do Senhor, o resultado desse casal que foi aqui abençoado por Jesus, porque eles convidaram Jesus. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aleluia. O nosso amado Deus bate na porta. Ele é educado. E ali era uma igreja, ele estava do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Esse casal aqui abriu a porta, disse: Jesus, vem com seus discípulos, pode vir. 3 dias depois do batismo de João, olha, irmãos, como estava fresquinho. O grande profeta de Israel lá no Jordão profetizando, falando: arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor, porque Ele virá, Ele virá, Ele virá. E as multidões vindo do deserto, saindo de Jerusalém, saindo das cidades circunvizinhas, indo para o Jordão e descendo as águas e vindo. E ali os fariseus hipócritas, cheios de vaidade e de curiosidade. Quem é esse beduíno louco que está profetizando do deserto? Está arrancando as pessoas do templo. Quem é ele? Quem é ele? E ali João, na sua simplicidade e na unção do Espírito que lhe era pertinente a ele, continuou fazendo a sua obra e pregando, até que ele recebeu a revelação: vai vir alguém que você não é digno de sequer segurar as sandálias dos pés. Você, João, batiza com água, mas ele batizará com o Espírito e com fogo. E aí aparece quem? Jesus, morador lá da Galileia. E quando Jesus se apresenta para ele e o Espírito Santo é confirmado na vida de João, Jesus diz: me batizem. João, mas como? Eu não posso nem segurar a tua sandália, você me pede para eu te batizar? Ora, eu sou um peão, eu sou um trabalhador da última hora, eu não tenho essa honra de segurar em meus braços o Rei dos Reis. Parafraseando eu estou, é claro. E aí Jesus: não, me faça, porque é para que se cumpra toda a justiça. E quando João batiza Jesus, imagina o coração de João, devia estar acelerado. Porque uma coisa, irmãos, é você batizar pecador, que nem eu e você, tudo igual, né? Um pecou um pouquinho mais, outro pecou um pouquinho menos, um fez uma coisa feia aqui, outra. Mas de repente vem Jesus, o Santo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó, irmão, João Batista, presta bastante atenção, isso é fantástico. Seminaristas, presta bastante atenção. Aprendi isso com o Ariovaldo Ramos. Olha só, João Batista era o sumo sacerdote dos dias de Jesus. Porque nos dias de Jesus tinham 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Não podia ter 2, a Bíblia fala para ter 1. Mas era tanta politicagem lá que tinha 2. E o texto dos evangelhos falam que tinham 2, porque é Deus fazendo uma denúncia. Mas só podia fazer o sacrifício pela nação quem? O sumo sacerdote da linhagem de Arão. E João Batista era filho de Zacarias. Ele era só que ele já não estava mais no templo, porque o templo tinha se corrompido, e agora a casa dele era no deserto, porque o templo não importa de parede, porque o templo tem que ser de corações cheios do Espírito Santo de Deus. E era isso que ele estava fazendo a obra. E veio Jesus.
E agora eu imagino João, coração palpitando, saindo pelo... É o Filho de Deus, é o Messias, é aquele que eu vim trabalhar para limpar o caminho. É o chefe chegou, o chefe pede para eu batizar. E de repente, irmão, ele batiza. Para espanto de João, eu imagino essa cena, tá, irmão? Não está na Bíblia. Mas ele vê o Espírito Santo de Deus descer como forma corpórea sobre o Messias. E como se não bastasse, o Pai ainda diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo, a Ele ouçam. Eu acho que João ali só não infartou porque não era hora. Ele tinha que passar pela decapitação. Eu e você talvez não aguentasse. E ali, irmãos, ele entrega o manche para o Messias. E 3 dias depois ele vai aonde? Numa festa de casamento. E ele marca ali. E ele diz: eu abençoo família. Eu amo família. Família é projeto de Deus. Eu quero que vocês vivam em amor. Porque entendendo família, entendendo o que é amor, entende o que é reino de Deus, entende o que é igreja local, entende o que é obra santa do Evangelho. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu quero concluir falando. Quero falar o seguinte, presta bastante atenção nisso. Sabe, eu admiro, eu gosto muito de planejamento estratégico, eu gosto muito. Vocês sabem disso. Eu gosto de estudar, eu gosto de pensar, eu gosto disso. Eu gosto de gastar os meus neurônios em dedicação a Deus. Mas sabe o que a Bíblia ensina? Sobre o maior planejamento estratégico de evangelismo. Sabe? Não é somente o ID é uma missão. O ID é uma missão. Muitas vezes a gente fala: precisamos de dinheiro para chamar aqui umas bandas, chamar um missionário, chamar um pastor, chamar um homem que tem dons, porque aí o mundo vai ser abalado. Não, irmãos. Sabe qual é o maior case de Deus no projeto da evangelização? Está aqui, é família. Pastor, mas como assim? Está aqui, o modelo está aqui entre nós o tempo todo, nessas 4 paredes. E quando sai dessas 4 paredes, está lá na tua casa, nas 4 paredes da tua casa. Abra comigo em João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha aqui, olhe os de vocês nos meus olhos. O maior projeto, o maior case, o evangelismo mais poderoso que podemos fazer, começa aqui. João 13:34. Amando minha esposa, meus filhos, amando meus parentes, familiares, amando minha igreja local. Presta atenção aqui, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Pastor, então quer dizer que a gente não precisa fazer cruzada, a gente não precisa fazer... Não é que a gente não vá, que isso é bom, tá? Faz parte, entendeu? Mas não adianta fazer cruzada sem amor. Fazer cruzada para sair na foto, nas redes sociais. Eu sou o eloquente, tenho o dom da neurolinguística, sei cativar as pessoas e toco na emoção. A minha persuasão é como ninguém. As minhas estratégias de marketing são impossíveis. Você vai ganhar prêmios, vai ganhar troféus, vai ganhar tudo isso. Mas talvez você vai construir uma igreja de talhas, de rituais, de cerimônias, como a água. Logo acaba. Só vai servir para rituais. Agora, quando a gente entende o que é casamento, o que é família, o que é amor, irmãos, essa mensagem vai lá, vai para o vizinho, vai para o parente, vai para o macumbeiro, vai para o outro, vai para o tribulado, vai para o da família, vai para o emprego, vai para outro estado. Sabe por quê? Porque os outros olham e falam: eu quero ter aquilo que aquela família tem. Aleluia. Aquilo que aquela família tem eu quero para a minha vida, porque é algo eterno ali. Tem um cheiro eterno, tem um brilho eterno, tem um significado eterno.
é diferente. E aquela igreja é diferente. Por quê? Mas eles não são tão fogosos, eles não são tão inteligentes, eles não são tão ricos. Mas se temos amor uns pelos outros, contagiaremos o mundo em nome do Senhor. Oh amado, Jesus veio restaurar a família. A família é projeto de Deus. Lute pela tua família, a família cuida da família. Nós somos uma família local. Até quando vamos estar aqui reunidos? Não sei. Até quando, amados? Oh, amados, a nossa vida passa muito rápido. Glória a Deus. A nossa vida passa muito dinâmica. O que importa pra gente, irmão? Não importa o que você tem no banco, não importa os diplomas que tem na parede. O que importa é se eu e você nos amamos e vivemos família de verdade. É isso que importa. O que importa é ser amado por alguém, é dar amor a alguém, é ser corrigido e não ficar ali com uma tromba e sacar a espada e matar o irmão porque ele me ofendeu. Quem é ele? Oh, irmão, quando se ama a gente diz sim, me corrija, me corta, pode fazer, porque eu sei que você me ama, você não quer me matar, você quer me ajudar. Quanto tempo vamos estar aqui? Quanto tempo você vai embalar o seu filho nos braços? Quanto tempo você vai poder ver sua esposa dormir, seu filho acordar? Quanto? Eu oro e digo: Deus, se possível for, que o ciclo da vida se cumpra em mim. Deixa os meus filhos, depois de muito velhinho, fechar os meus olhos, mas eu não me imagino ver longe dos meus filhos, nem da minha esposa. Tenho minhas fraquezas, mas do que me importa ter dinheiro, do que me importa ter status, do que me importa ter título, se eu não marcar a vida deles com amor e de vocês com amor? O que me importa? O que me importa ter uma igreja grande, de pessoas vazias, que só vão para pegar bênção como se tivesse cliente no mercado, porque pagam o seu dízimo, dão a sua oferta. Que importa isso? Que importa a gente fazer da ceia se a gente não faz se amando poderosamente? Que importa? Quanto tempo a gente vai estar aqui, amados? Eu não sei, mas de uma coisa eu sei: eu quero esse milagre silencioso na minha vida enquanto eu viver. E toda vez que eu me sinto ausente de amor, alguma coisa fora do amor entra dentro de mim, eu falo: Jesus, eu quero te amar e quero amar a minha família e o teu povo, porque eles são importantes para mim. Que mais? Mais nada, eu só quero isso para o resto da minha vida. Fazendo isso, para mim me basta. Primeiro milagre registra que é por meio de onde tudo começa, na família. O mais importante convidado é destacado, porque somente ele é que pode fazer a água em vinho. Não é a quem faz, é quem que faz. O amor é uma escolha, mas é uma escolha certa, e uma escolha poderosa, e uma escolha de sucesso. Você nunca vai se arrepender de ter amado, mas sempre vai se arrepender de não ter amado. O desamor é uma escolha dos derrotados. E o evangelismo mais poderoso que podemos deixar na história dessa igreja não é as lições do pastor Rai, não são as sabedorias do seminário, não são as virtudes do ministério de louvor, nem de nenhum de nós. É o amor que deixamos para as posteridades. Deus é bom. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa